A paz do Senhor Jesus. Tudo bem, jovens? Estamos aqui agora para a nossa terceira lição. O tema que nós vamos falar hoje é divisões na igreja. Eu quero cumprimentar você que também está nos visitando. Comenta aí no chat, no canal, fala conosco, dá um like, compartilhe esse vídeo, seja um missionário. Amém? Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante que o apóstolo Paulo aborda na igreja. Mas antes disso, nós vamos orar. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te adorar. Nós queremos te bendizer por esta manhã de domingo. Senhor, por essa escola, ó Deus. Queremos te adorar pela vida dos jovens. Senhor, e pedimos, ó Deus, que teu Espírito, ó Pai, ilumine a nossa mente, Senhor. E que o Senhor possa falar conosco de maneira poderosa, singular, que possamos estar com a mente receptiva àquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Pai, visita os jovens nesta hora nas suas casas, aonde quer que eles estejam, Senhor. Assim te pedimos a tua bênção, sobretudo a tua presença nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, aqui nós vamos falar sobre as divisões na igreja. O apóstolo Paulo, ele foi um mestre, em especial para falar nesse assunto, na igreja de Corinto. Se você ver na sua revista, em 1 Coríntios 1,13, diz assim: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? O texto bíblico da nossa lição está em 1 Coríntios 1, no verso 10 ao 17. Na nossa Bíblia Devocional do McChain, na página 200. O texto diz assim, verso 10. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes, sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar: eu sou de Paulo, enquanto outro declara: eu sou de Apolo. E outro diz: eu sou de Pedro. E outro ainda: eu sou de Cristo. Ora, acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio, a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me recordo se batizei algum outro irmão. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo está declarando aos queridos irmãos da igreja em Coríntio que ele tinha sido informado por uma família de grande estima da igreja, uma família, segundo os estudiosos, uma família séria. E o intuito dessa informação para Paulo era dizer a situação que a igreja se encontrava. Veja só, aqui ele exorta para que isso não aconteça mais, para que isso não continue, mas ele vem num tom como um pai, como um pastor amoroso que ama e que cuida. E ele diz: rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo aqui nesse texto, ele relatando os prejuízos que estavam havendo na igreja por haver o que nós chamamos de facção, de grupinhos. Como isso acontece, não é verdade? A gente vê isso na faculdade, na escola, no trabalho e na igreja também. E já naquela época, numa igreja tão culta, tão inteligente, Paulo teve que combater esse problema. E eu quero falar com você, jovem, especialmente. Como é comum a gente ter
as pessoas que a gente mais gosta na igreja, o perfil de quem a gente mais se afina, com quem gosta de lanchar, de conversar. Tudo isso é muito bom. O problema não está nas diferenças. O problema está na divisão. O que o apóstolo Paulo quer exortar aqui a sua igreja, e nós somos a igreja do Senhor, é que, apesar das diferenças, isso não poderia ser uma divisão. Não podemos fazer das nossas diferenças uma divisão. Ao contrário, no corpo de Cristo, principalmente nos jovens, com tanta energia, com tanto vigor, com tantos talentos, com tanta diversidade de pensamento, isso é muito bom. Porém, nós precisamos ter o mesmo parecer, o mesmo entendimento. Em que sentido? Por exemplo, já pensou você estar na igreja e falar: ah, eu não gosto de fulano, ah, fulano é chato, é desagradável, ou faz um comentário num tom mais pejorativo? Dois problemas. Você está fazendo o que não deve fazer, a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer isso, Provérbios diz que o Senhor abomina isso. E a segunda coisa é você estar propagando um sentimento de facção. E aqui o texto é interessante, porque uns estão dizendo assim: não, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Por quê? Porque uns diziam assim: eu sou de Paulo por causa da pregação de Paulo. Eu sou de Pedro porque vim dos judeus, ali legalistas. Eu sou de Cristo porque eu sou dos santos dos santos, o grupo dos santos aqui, como diz a revista, né? Dos melhores. Queridos, outros dizem que são de Apolo, né? De uma linguagem mais eloquente. O reino de Deus não está nada disso. Ao contrário, isso traz tristeza ao Espírito Santo, inutilidade à igreja e um perigo muito grande espiritual. Olha só o que diz aqui na revista. Uma exortação para não causar dissensões. A exortação aos irmãos em Cristo pode ser encontrada em todas as cartas paulinas. Faz parte a correção, faz parte, esse alerta. E o texto diz assim: quando o apóstolo Paulo fazia uma exortação, geralmente era para iniciar um aconselhamento pastoral. E ele fazia algumas exortações e orientações em forma de conselho a respeito do comportamento dos cristãos. Como fundador da igreja em Corinto, ele devia ser muito duro em exortar, devia ser muito difícil, aliás, para ele exortar aquelas ovelhas, mas era necessário. E isso tem acontecido. Como hoje podemos ser exortados na igreja? Através diretamente dos pastores, através dessa mensagem que está te exortando nessa hora, através de um sonho, de uma revelação que Deus fale com você, sobretudo através da palavra, a leitura da palavra do Senhor, ela vai nos moldando a cada dia. Vemos também aqui no tópico 2, as dissensões prejudicam a unidade da igreja. Uau! Olha que problema. Além da dissensão trazer uma separação entre pessoas por causa de afinidade. Olha, aqui na igreja de Corinto tinha esse problema, eles eram muito seletivos, sabe? Eles se achavam muito os melhores, talvez por uma posição, né, de poder aquisitivo, de estudo. Eles eram também helenistas, né, da cultura grega, que a lição fala isso para nós. E detalhe, né? A cultura grega adorava levantar ídolos. Então, eles estavam acostumados a olhar para alguém que eles admiravam e venerar e colocar ali uma meta, como se fosse um guia. E é isso que Paulo está dizendo, que não deve continuar. Não deve ser assim. Podemos nos afinar com pessoas, admirar pastores, pessoas que nós temos como referência. Não é isso que o próprio apóstolo Paulo diz? Sedes meus imitadores, como de Cristo eu sou. Não é esse problema. O que Paulo está exortando aqui não é uma advertência, uma admiração que é saudável para termos. Mas Paulo está exortando aqui e fazendo uma advertência à facção, à divisão.
E eu já fui jovem na igreja também, e a gente sabe, não é verdade? Como a gente tem opiniões, às vezes a gente não concorda com uma coisa na igreja, a gente não concorda com uma situação, a gente toma partido. Partidarismo. Olha, se tem uma coisa que acontece demais no meio dos jovens é isso. Partidarismo. Às vezes você toma um partido, quer se colocar do lado do seu amigo ou da sua amiga, tão somente porque seu amigo é sua amiga. Ah, mas eu quero te dizer que Provérbios diz que o verdadeiro amigo, ele não encobre a verdade. Ele fala o que deve ser dito. Então, se você quer tomar partido na igreja de alguém porque você gosta, eu quero dizer para você que você está errado. Porque o partido, na verdade, do Senhor é um só, que é a unidade da igreja. Não é isso que nós estamos lendo na revista? Olha só o que continua dizendo para nós. Aqui, um modelo marcado pela unidade e amor fraternal. Olha só. Modelo que o Senhor Jesus quer que os jovens tenham é um modelo de unidade e de amor. Quantos complexos, muitas vezes, a mídia, a sociedade impõe sobre vocês, não é verdade? Isso é o tempo todo. Quantos seriados, quantas séries, seja na Netflix ou em qualquer outro lugar, que vocês assistem, e vocês são programados a um modelo de falar, a um modelo de vestir, a um estereótipo. Isso tudo é uma cilada de Satanás. Ele é um mentiroso. E aí ele vai injetando, projetando na cabeça do jovem. Por que do jovem? Por que isso é tão fácil também? Porque o jovem é cheio de vida, cheio de vigor, cheio de ideias, está estudando, assiste de tudo um pouco. Mas cuidado. A própria palavra diz que você deve ouvir de tudo, mas reter o que é bom. E o texto aqui, para nós, na lição, no 2, continua dizendo para nós o seguinte: a preocupação da igreja primitiva era perseverar nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu amo esse texto. Atos 2, 42 em diante. Não é gostoso? Você que é jovem, quer assistir um filme com os amigos, está aqui depois do culto conversando. Isso é maravilhoso. Você sair para lanchar. E isto é comunhão, partir do pão. Momentos que também você deve ter de oração, de ser para o seu colega, falando, não estou legal, não estou passando um momento bom, dividir um problema, uma luta na sua casa, uma luta pessoal. Isto é comunhão. O problema não está em você abrir o seu coração, dizendo às vezes as suas mazelas. O que Paulo está exortando, stop, nada de facção na igreja. Isso não faz bem. Isso o Senhor não está. Isso vai te trazer problema. Continuando, aqui o texto também coloca para nós a importância que também a igreja de Corinto, ela era nova, né? E seus membros ainda estavam acostumados com o modelo da sociedade romanas e gregas, que para o cristianismo eram péssimas referências. Soberba, muita vaidade, muita autossuficiência, o egocentrismo muito aguçado. E é isso que nós temos visto nesse tempo. Você é dono de você, você pode mais. Ninguém manda na sua vida. Quem é o pastor? Quem é o líder? O seu pai nem sempre tem razão, né? Sua mãe tem hora que é uma chata. É isso que Provérbios diz? Aquele que não ouve o conselho do pai e despreza a instrução da sua mãe, o Senhor abomina. Ei, eu estou falando para você, jovem, escolhido do Senhor. O Senhor tem uma obra na sua vida. Às vezes vocês ficam querendo as bênçãos do Senhor, desejando um sucesso estudantil e profissional. Eu desejo um lar, como fulano, como ciclano. É isso mesmo. É muito bom você olhar os exemplos. Mas você não sabe, muitas vezes, a história que aquela pessoa galgou de renúncia, que aquela pessoa galgou de deixar a si mesmo ser moldado pelo Senhor. Não é isso que Romanos 12 diz?
no verso 1, 2, 3 em diante, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então aqui o perigo nessa lição em falar a questão dessa influência que nós estamos sofrendo. Porque naquela época eram os gregos, os romanos, e hoje o mundo está dentro das nossas casas. Olha aí vocês, aula online, tudo é online. Pega o telefone, tá tudo ali, você aperta um play, você viaja para um outro país. Isso é transformação de mente. Nós temos que tomar cuidado com isso. Vocês devem, ser espertos com isso. Porque um jovem no Senhor, ele tem uma cooperação maravilhosa, que é a terceira pessoa da Trindade, que é a pessoa do Espírito Santo. E olha o que a lição continua nos dizendo aqui. E outro detalhe que eu anotei também, jovens fúteis, vazios. E é isso que muitas vezes se torna mais possível do enchimento do adversário para essa hora para vocês. E a lição continua dizendo o seguinte: nas igrejas, cristãos todos eram escravos, pobres, marginalizados em Cristo Jesus e mereciam o mesmo tratamento amoroso e respeitoso. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você tem uma oportunidade melhor que um colega seu, tem um telefone melhor, tem uma roupa melhor, pode morar num lugar mais privilegiado, estuda numa escola melhor, tem acesso a materiais melhor. Ei, o Senhor não colocou isso na sua vida para você humilhar o próximo. Pelo contrário, todas as vezes que o Senhor dota alguém do que é mais do que o outro, é para que em Cristo nós possamos dividir, no sentido de contribuição. Quem tem mais, contribua com quem tem menos. Então você, jovem, já começa a praticar essa boa ação, a ação que o Espírito Santo tanto se agrada, a ofertar o seu coração, a ofertar o seu tempo, a ofertar bens materiais que você pode ajudar. Às vezes você vê um colega que não está com uma roupa legal e você tem sobrando em casa, dê para ele também. Então é isso que aqui a revista, na lição, está falando para nós, desta unidade. Lembra-se que eu disse no início? Não importa, o problema não está nas nossas diferenças. O problema está em fazer disso divisão, facção, panelinha. Você me entendeu, né? Panelinha. Se deixar, a gente gosta de fazer uma panelinha. E os jovens têm essa facilidade. Mas o Senhor está dizendo que isso não deve ser assim. Vamos lá. O texto continua na revista dizendo assim para nós. Paulo estimula aos seus leitores a retomarem a harmonia, buscando em concordâncias que eles fossem com um só coração em Cristo. Exatamente como eu tenho falado aqui para vocês. E também, pense comigo, preste atenção. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem fugido de contendas e problemas na igreja? Ou quando você vê um problema, me conta. O que está acontecendo? Eu sabia, imaginava. Olha, é verdade. Às vezes acontecem problemas que a gente já previa, a gente já imaginava que fosse dar. Mas um conselho bíblico, dentro dessa lição, não seja um propagador de brasas e contendas. O que Mateus 5 diz? Bem-aventurados os pacificadores. Seja um pacificador. É botar panos quentes mesmo, muitas vezes. É isso que Paulo está dizendo. Seja em problemas reais, seja um pacificador. Ou seja, também em problemas que não estão acontecendo. Você quer ficar aí suscitando problemas, suscitando invenções, suscitando contendas, trazendo problemas para o seu convívio. E a igreja, ela precisa ser o nosso ambiente de cura. Um ambiente que às vezes na sua casa não está legal, por um momento como esse que nós estamos vivendo pontualmente de pandemia. Um ambiente em que está todo mundo um pouco mais alterado, estressado. Você também, jovem, bem estressado.
Então, o ambiente da igreja tem que ser um ambiente saudável. Ah, então quer dizer que eu tenho que ser uma bênção só na igreja? Claro que não. Na sua casa também. Você tem que ser esse pacificador. Você não pode dizer que você faz parte de um grupo e isolar o outro. Não está certo isso. E olha só, um ponto interessante da gente destacar também é o seguinte: precisamos desejar e fazer a nossa parte para que haja unidade na igreja. Exatamente isso, né? O que o apóstolo Paulo diz: esforcemo-nos para fazer o bem. Partidarismo na igreja. Tudo indica também que eles não tinham habilidades como lidar com opiniões diferentes. O cristianismo era uma novidade em Corinto. Nova mentalidade. Às vezes você não tem um lar que serve ao Senhor. Às vezes quem mora com você, o seu pai, a sua mãe, ou outro parente, que é responsável por você, não é um exemplo nesse comportamento. Mas o Espírito de Deus quer fazer a obra na sua vida. Jovem, sois fortes. Não é isso que a epístola de João diz? Mas por que você é forte? Por causa da sua força da carne? Por causa do seu braço? Porque a palavra de Deus habita em vós. E será que a palavra do Senhor tem habitado em vocês? Estar aqui, nesta manhã de domingo, assistindo a EBD, é um desafio. É colocar a palavra do Senhor para dentro. É inserir na sua vida este alimento sólido e vivo, que vai te dar de fato frutos. Olha só o que continua dizendo aqui também para nós. Todavia, as igrejas cristãs tinham uma nova forma de organização e estilo de vida, alicerçado nos ensinamentos de Cristo. Olha só, eu vou falar uma coisa muito pontual. Quando você decide pelo Senhor Jesus Cristo, nós temos que decidir renunciar uma série de coisas, de comportamento, despojando-nos do velho homem. Plim? Não. Todos os dias. Não é fácil, mas é possível. E mesmo você sendo jovem. Eu tenho muitas vontades, eu tenho muitas formas de pensar. Tudo bem. Busque ajuda. Peça conselho. Não precisa ficar sozinho. Não é isso que Atos 2:42 está dizendo? Comunhão. Para de se isolar. Isso também é um tipo de facção. Quem gosta de facção adora se isolar. Adora ficar nos cantos. Ei, se congrega. Tem que se integrar. Esteja a par das programações, daquilo que tem acontecido na sua igreja, daquilo que tem acontecido, o que Deus está falando. Troque assuntos bíblicos com seus colegas. Isso é que é importante. Olha só. E agora, vamos falar aqui no tópico 2 também, a formação de grupos rivais. Como resultado das dissensões, a igreja de Coríntio acaba por se dividir em 4 facções. Paulo, Cristo, Cefas, Apolo, muito do que a gente já falou agora, não é verdade? E então, o que acontece? Os crentes em Corinto, erroneamente, usavam o nome de Paulo, Apolo, Pedro e até de Cristo, por formarem grupos mais devido à ambição e ao poder. Olha só, está vendo? Na verdade, não era nem porque eles admiravam esses líderes. Era porque eles queriam justificar sua justiça própria. Que perigo, hein? Isso não pode acontecer. E os tipos de grupos rivais também é mencionado aqui para nós. O apóstolo não comentou a respeito de particularmente, especificamente grupos ali. Mas, de alguma forma, eles se identificavam com os ensinos apresentados por eles na carta. Parece que os grupos eram formados por aqueles por quem foram evangelizados e batizados. Ou seja, quem me discipulou, então é a pessoa que eu gosto mais. Lembre-se que não tem problema você admirar, mas num contexto geral, é para você olhar para a cruz. Se eu estou aqui combatendo facção e divisão,
eu estou gerando o que em vocês nesta manhã? Unidade, comunhão, integração, inserção. Entende? É isso que o apóstolo Paulo quer que a igreja de Corinto, com tantos dons e habilidades que ela tinha, mas ela estava bloqueada num primeiro momento por aquilo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, jovem. Você tem tantos talentos, tantas ideias, tantas coisas Deus pode fazer na sua vida, no corpo de Cristo, na igreja, ajudando alguém, orando, deixando Deus fluir na sua vida, seja na sua casa, nos seus estudos. Mas você precisa circuncidar o seu coração, se deixar transformar pela palavra do Senhor. Porque isso tem sido uma bandeira muito forte nessa hora. Principalmente esse falso socialismo, essa falsa filosofia que a gente vê nas faculdades, não é verdade? Essa ideologia que a gente vê na sociedade. Mentira. Tudo isso é facção. Tudo isso é para chegar, para desconstruir o Criador, Jesus Cristo. Tudo isso é uma cilada. E olha só, continuando aqui, que eu achei muito interessante essa parte da lição também, diz assim: a preferência ou identificação por alguém é natural. O perigo é quando essa relação se torna um motivo para achar superior aos outros. Falamos exatamente isso. Então, queridos, aqui no 3, as divisões e seus perigos, o perigo que se tem de abafar os méritos da cruz de Cristo. Podemos ser usados, é uma bênção. Deus usa pessoas. O Espírito de Deus está derramado sobre nós. Olha Paulo, que exemplo, que homem, que apóstolo, que homem que se doou, que se gastou pelo Evangelho. Glória a Deus pela vida de Paulo. Não há problema nenhum você glorificar a Deus pela vida do seu pastor, pela vida do seu líder, seja um irmão, seja uma irmã. Não tem problema. O problema é você se esquecer da cruz de Cristo. Você se esquecer do motivo real pelo qual existe esse ambiente que é a noiva do Cordeiro, que é a igreja do Senhor. É um ambiente para a gente trocar informações, aprender uns com os outros. Por isso, assim, aí sim é muito bom a diversidade. Não é isso que 1 Coríntios 12 diz? Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. O Senhor opera em tudo e em todos. Lembre-se, então, não tem problema você ter a sua identidade. Você ser diferente, você pensar diferente. O que não pode acontecer, e isso não é do Espírito, é a facção. E, sobretudo, no que diz respeito à obra do Senhor, à obra redentiva da cruz, à obra do Espírito Santo através da sua palavra, aí sim, temos que ter unidade. Um mesmo pensamento, um mesmo entendimento, um mesmo foco. Amém? E olha só também, finalizando aqui, uma parte bem interessante que diz, pregar o evangelho por ostentação. Nós não podemos fazer isso. O que tem te motivado a ler a palavra? Olha, eu quero te dar uma dica aqui, você que é da igreja aqui, Marcas do Evangelho, você que não é, que está nos assistindo, nos visitando. A biografia deste homem maravilhoso, pastor Robert McCheyne, no século passado, fala sobre isso, do perigo do orgulho, do conhecimento. Dá uma lida, adquira essa Bíblia, e ela fala sobre isso. Nós não podemos ter o orgulho. O que nos motiva a conhecer? O que nos motiva a querer pregar? O que nos motiva a ler tantos livros maravilhosos aqui, como temos um também, super legal para indicar para jovens, O Peregrino, muito legal também. O que nos motiva? Qual é o sentido de tudo isso? O sentido tem que ser a propagação do Evangelho. O Senhor tem que ser visto na sua vida e na minha vida. O Senhor tem que ser visto, nossa, aquele jovem, tão novo, tão cheio de vigor, mas tão decidido por uma ideologia que de fato transforma. A ideologia de Cristo, a verdadeira ideologia é Jesus. Ele é o nosso ideal.
Ele é o nosso verdadeiro exemplo a ser seguido. Então, nesta manhã, eu quero que você reflita. Mais tarde você vai vir para o culto à noite. Enquanto isso, você vai ter o seu momento aí. Reflita nisso. Essa EBD já está acabando. Eu quero que você pense nisso. Não vale a pena a facção. Se o seu coração está amargurado com alguma coisa, perdoe. Peça perdão também se você ofendeu alguém. Porque facção tem a ver com divisão, então também pode ter a ver com ofensa. E isso não pode acontecer. O Senhor não quer isso. Olha, essa geração, nós todos temos sido objeto de muita preocupação do Espírito Santo. Nós temos sido alvos, porque nós estamos cheios de nós e muitas vezes vazios do Senhor. E o Senhor quer interromper isso. E então, querido jovem, eu quero declarar na sua vida que seja hoje o dia que isso cesse, esse sentimento, essa tendência, ou algo que você herdou. Quantas coisas eu herdei de errado da minha família, quantas coisas eu luto até hoje o tempo todo, quantas vezes eu também falei o que não devia, quantas vezes a gente tropeça, é comum, não tem problema, não é isso que João diz? Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado, Jesus Cristo, e Ele está intercedendo ante o Pai por vós. Então, o que nós precisamos ter é uma força de vontade, é uma perseverança, é uma luta aqui dentro para mudar, para deixar o Senhor operar. Amém? Que esta palavra, ela não entre só nos seus ouvidos, mas ela entre no seu coração. Circuncide o seu coração. Tenha uma aliança com Deus. Não seja um jovem que venha participar de divisões, mas seja um jovem que faça a diferença. Um jovem que seja a diferença no corpo de Cristo. E então, você será cheio do Espírito Santo. Uma jovem cheia do Espírito Santo. E quando perguntarem para você, mas como que você consegue? Da onde vem essa força? Você vai apontar para a cruz. Você vai apontar para Cristo. Ele é a nossa referência. Amém? E eu quero convidar agora a você, já que nesta manhã a gente ficou aqui imergido na palavra, ofertamos o nosso coração, nós vamos ofertar na casa do Senhor. Isso mesmo, a obra do Senhor, ela é feita com recursos. Aqui eu estou num ambiente com toda uma projeção para falar para você, e nós precisamos ofertar na casa do Senhor. Aqui embaixo está aparecendo aí no seu visor da televisão a nossa ferramenta do PicPay, do Pix. Oferta, não importa o quanto, oferta aquilo que está no seu coração, sobretudo que seja o seu tudo, porque o que agradou a Deus, ao Senhor Jesus, quando viu a viúva, ela, embora tenha dado monetariamente pouco, mas era tudo o que ela podia. Seja um jovem, seja um diferencial nessa geração. Oferte ao Senhor em gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. E então, após você então ter ofertado, vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te damos glória por esta manhã maravilhosa de domingo, por essa lição que juntos pudemos aprender mais uma vez imergidos na palavra do Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, faça uma obra poderosa na vida desses jovens, que eles possam ser jovens como diferencial nesta geração, Senhor, porque o Senhor chama pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Meu Deus, circuncida o coração, repreende toda divisão, toda facção na igreja. Senhor, em nome de Jesus, que os jovens sejam agentes da luz, agentes da
paz, que seja um tempo poderoso, que os jovens se destaquem na sua espiritualidade, que a avidez que eles têm, o vigor que eles têm, seja, Senhor, focado em te buscar, em orar e em sentir a tua presença. Ó Pai, nós te agradecemos por esta lição que tanto falou o nosso coração neste dia de domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Venha para o culto logo mais à noite. A paz do Senhor.